Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e eu farei a leitura no Salmo de número 96. Salmos 96, nos colocando em pé. Salmos 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Cantai ao Senhor um cântico novo. É o que vamos fazer agora. Não é um cântico novo, mas nós vamos cantar o hino de número 29. Aos teus benditos pés sentados, queremos teus conselhos receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, buscamos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, desfaze a dor dos pobres corações, e com a luz do teu celestial
Amém? Podem sentar. Então, o que cantamos? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde, implora a tua graça aqui. Hoje, no domingo, no dia para o culto reservado, com esperança, olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, cercamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. É bom que a gente medite naquilo que estamos cantando. É um hino de invocação. Um hino para orarmos ao nosso Deus, para fazermos esta oração ao nosso Deus, que nós imploramos a graça dele e que ele nos fale através da sua palavra. Nesse momento, nós vamos reservar alguns instantes de oração silenciosa, onde você vai curvar a sua cabeça e vai colocar o seu agradecimento, a sua petição diante de Deus. Tá? E após alguns instantes, tá, de oração silenciosa, eu peço que a Juliana nos eleve a Deus em oração em voz audível. Que nós possamos estar diante da cruz de Cristo, Senhor, como adoradores, ó Deus, de verdade, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus. O Senhor conduz, ó Deus, cada ato desse culto, segundo o teu propósito, ó Deus, abençoando cada vida que entrou aqui, ó Pai. Ó Deus, tira a tristeza do nosso meio, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, das vidas louvarem a Ti de todo o coração, Pai. E nos abençoa, Senhor, para que Teu Espírito Santo, Senhor, possa dar a cada um de nós a Tua porção, Senhor, nessa noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, agora com a equipe de cânticos nos dirigindo aqui à frente. Boa noite, igreja. Eu quero começar lendo um versículo que está em Salmo 18, 30, que ele fala assim: Este é o nosso Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do nosso Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus?
Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Toma os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. E tem um texto que está no livro de Tim Keller que diz assim: a razão primordial que levou a Deus criar não foi remediar alguma carência de Deus, mas expandir essa perfeita comunicação interior de bondade e do amor do Deus Trino. O universo é uma explosão da glória de Deus. A finalidade suprema da criação, assim, é a união de Deus e das criaturas no amor. Nós estamos aqui para adorar a Deus, amém? Esse Deus que nos chama a participar dessa maravilhosa criação que Ele fez por amor a Ele, não porque a gente merece. E eu convido você agora a ficar de pé, para que a gente junto adore esse Deus. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou. Aleluia, Hosana, aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo,
Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém. Que o Senhor abra nossos olhos todos os dias para que a gente consiga enxergar Ele em nossas vidas. Tem um versículo em Isaías 43, de 2 a 3, que diz assim: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sabá em troca de você. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos no momento de dificuldade para que a gente enxergue essa promessa de que o Senhor é conosco. A gente passa pelos momentos difíceis e a gente coloca o nosso pensamento tão nos momentos difíceis que a gente esquece dessa promessa. De que Ele promete que Ele é conosco, não importa se a gente passa pelas águas, se a gente passa pelo fogo, Ele é conosco, Ele está ali para nos ajudar. Ele, como fala aqui, Ele dá o Egito como resgate por mim, porque Ele me ama. Vamos cantar isso agora. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador, eu sou teu Salvador, precioso és pra mim, fui eu que te criei, fui eu que te formei, meu sangue derramei. Ao passares pelas águas, serei contigo. Ao passares pelo fogo, serei contigo. Porque eu sou teu Deus, porque sou teu Senhor, sou teu libertador, eu sou teu Salvador, precioso és pra mim, fui eu que te criei, fui eu que te formei, o meu sangue derramei, precioso és pra mim, fui eu que te criei, fui eu que te formei, o meu sangue derramei. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos te louvar. O Senhor nos convida a participar dessa criação que o Senhor cria, Senhor, e nos chama isso por amor, Deus.
Muito obrigado porque o Senhor nos cuida, o Senhor nos ama. E, Senhor, apesar de todos os momentos que a gente passa, ali está o Senhor, dizendo que o Senhor é conosco, que o Senhor realmente quer que nos comuniquemos contigo e que buscamos ao Senhor, porque é a tua face que encontramos, Pai, no momento de dificuldade. E é o Senhor quem realmente se interessa em nos ajudar, Deus. Senhor, a tua graça realmente nos basta. Ela é única, Senhor. Não preciso de mais nada a não ser dela. Ó, Senhor, realmente continue conosco nesse período de louvor. Toque aos nossos corações, Senhor. Nós queremos encontrar a tua face e poder realmente contemplar dessa tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença
presença é o meu prazer, tua presença. Tua 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 presença é o meu prazer, tua presença. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Amém. Eu queria convidar você a se sentar nesse momento. Ô Lucas, você consegue pôr a primeira estrofe da próxima música? Primeiro slide da letra? Águas purificadoras. Ali fala: existe um rio que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora e fale com o Senhor. Existe um rio, e eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você passa, mas esse rio transforma, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer passar através de você e operar naquilo que você precisa. Peça que Ele passe no seu coração, limpando o pecado, tirando tristeza, mágoa, ou qualquer coisa que te impeça de estar na presença dEle. Que Ele possa passar nos seus pensamentos, tirando tudo aquilo que te atrapalha a entrar na presença dEle. Na sua família, às vezes, cura de doença, paz, salvação. Esse rio, Ele quer transformar a sua vida. E que esse rio seja tanto, mas tanto, que ele transborde. E que as pessoas com quem você vive, seja no trabalho, seja na faculdade, eles possam ver esse rio e querer também que esse rio passe na vida deles. Esse rio, ele quer transformar. E esse rio é o nosso próprio Deus. Clame agora por esse rio e ele realmente vai passar na sua vida, transformando aquilo que ele quer para a glória dele. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Convido você a se colocar em pé novamente, continuar cantando, clamando por esse rio, que ele continue passando aí em seu coração agora. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ó Senhor Deus, como é bom poder estar aqui te adorando, Senhor. Senhor, nós clamamos que o teu rio passe em nossa vida, Senhor, trazendo cura, realmente restaurando aquilo que se perdeu, realmente, Senhor, dando força, ânimo para aquilo que tem nos desanimado tanto. O Senhor é o Deus que pode, Senhor. Não há Deus que nem o Senhor que realmente tem poder para fazer isso. Senhor, vem em nossa vida, nós clamamos. Nós realmente dependemos do Senhor. E não há ninguém, Senhor, que realmente ame a gente que nem Ti, Deus. Senhor, continue conosco nesse culto. Fale os nossos corações. Nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Então,
lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos braços e impondo as mãos, as abençoava. É um privilégio termos crianças, desde cedo, aprendendo, louvando e adorando a Deus. Então nós chamamos as crianças agora para que venham e serão encaminhadas para o culto à parte. Vamos lá, crianças. Um aviso aos pais, tá? Essa primeira parte do culto, tá? É para que as crianças participem junto com os pais, fiquem, aprendam. Aí, na segunda parte, é que eles são encaminhados, tem um professor, uma professora, alguém responsável em ministrar a lição para eles. Mas essa primeira parte do culto, é importante que os pais mantenham seus filhos aqui, participando conosco. Aí depois nós oramos e mandamos para que eles tenham a sua lição, o seu culto à parte. Oremos então. Deus de amor, te damos graças porque desde cedo estas crianças, ó Pai, têm o privilégio de vir à tua casa, de estar em tua presença, de aprender, ó Pai, a te buscar, a te adorar, a depositar em si, em ti, a sua confiança. Tem, ó Pai, também oportunidade de te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas, desde cedo, dedicando, ó Pai, as suas vidas para o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que eles têm. Rogamos, ó Pai, pelos professores que estarão lhes ministrando. Dá-lhes, ó Pai, porção dobrada do teu Espírito. E, Pai de amor, que aquilo que eles aprenderem aqui, jamais, ó Deus, venham a se esquecer. É o que te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Podem ir, sem correr. Enquanto nós cantamos o hino de número 511, aqueles irmãos que vieram preparados para trazer o seu dízimo e a sua oferta poderão fazê-lo. Hino 511, nos colocando em pé. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. É nas almas sequiosas suas bênçãos derramar. Manda ao mundo em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor.
agradecemos, ó Pai, porque tudo, ó Pai, te pertence, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus de amor, tu nos sustém, tu nos sustenta. Muito obrigado, ó Pai, por isso. É com alegria, ó Pai, que devolvemos parte daquilo que tu nos dás, para que seja usada na tua obra, no teu serviço, na expansão do Evangelho. Dá-nos, ó Pai, sabedoria, para que possamos administrar estes recursos, para que o teu Evangelho seja expandido. É o que te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Podem sentar e o pastor tem a palavra. Graça e paz, boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 8. Nós vamos ler aí até o verso 20. Atos, capítulo 19, dos versos 8 até o verso 20. Peço que os irmãos, todos vocês, estejam atentos à leitura bíblica e também mantenham a sua Bíblia aberta para acompanhar as leituras e as considerações feitas então. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: "Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, dá-nos o entendimento das Escrituras, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito aplique esta verdade a cada coração que adentrou esse lugar, ó Pai. Todas as pessoas que de uma maneira ou outra estão recebendo esta palavra, possam ser impactados por ela, porque esta palavra é viva, Senhor. Tenha misericórdia de nós, para que possamos ser apenas um instrumento do Senhor. E o Teu nome seja glorificado, conhecido, exaltado e visto, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar para os irmãos hoje sobre viva a diferença, faça a diferença. Viva a diferença, faça a diferença. Gosto de lembrar das palavras de Jesus quando, no Sermão do Monte, fez uso de elementos tão
simples para falar de diferença. Os irmãos devem se lembrar. Ele falou sobre o sal, não foi? E sobre a luz, destacando quanto a vida dos seus discípulos deveriam marcar a sua época, a sua sociedade, fazendo a diferença, vivendo algo diferente e causando essa diferença. Deus chamou a mim e você para o mesmo, irmãos. Sermos vidas que vivam uma diferença, mas que também façam a diferença aonde estão. E me parece, olhando esse texto, que o apóstolo Paulo, naquela cidade chamada Éfeso, está causando uma grande diferença, em nome do Senhor Jesus. Basta nos lembrar que a cidade de Éfeso, à semelhança de Corinto, era um lugar terrivelmente envolvido por magias. Ali havia o grande templo da deusa Diana dos Efésios, ou Artemis. Aquela cidade era envolvida por esse sincretismo, um espírito enganoso, conduzindo as pessoas para tudo quanto era mentira. Com certeza aquele lugar, poderíamos dizer, era o templo de Satanás. E a verdade do Evangelho precisava entrar naquele lugar para fazer diferença. A verdade das Escrituras. E nós vamos ver aqui, irmãos, na experiência do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, pregando o Evangelho e fazendo a diferença naquele lugar. Olhando então para esse momento de Paulo naquela cidade, vamos entender que ele ficou ali por volta de aproximadamente 3 anos, ministrando, levando a palavra, ensinando constantemente. E aí alguns destaques eu quero fazer com os irmãos, que identifica para nós essa diferença que ele fez e deve fazer também a nossa vida na sociedade em que vivemos. Acompanhe comigo, versículos 8 a 10, inicialmente. Quero que você olhe para a sua Bíblia aí comigo. Diz o texto que, inicialmente, durante 3 meses, e Paulo sempre fazia assim, ele frequentou a sinagoga, onde ali dentro daquele lugar, a igreja dos judeus, ele falava ininterruptamente e ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Pregando a palavra do Senhor. Paulo não perdia nenhuma oportunidade para levar o evangelho de Jesus adiante. Irmãos, você pensa que ele estava preocupado com a oposição, alguns que faziam uma vista meio brava, assim? Não, ele estava pregando e continuamente o fazia naquele lugar. Mas diz o texto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes. O coração ficou igual uma pedra, endurecido. Falavam mal do caminho diante da multidão, querendo infamar a multidão contra o evangelho de Jesus. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Agora isso é algo muito interessante, porque quem é esse tirano? O nome desse homem significa exatamente o que está aqui, tirano. E possivelmente esse homem cedeu uma sala para Paulo ensinar o evangelho e pregar e falar para os discípulos do Senhor. Talvez alguns alunos aqui estejam lembrando de um professor que foi tirano, né, em alguma situação da sua vida, né? E você nem lembra o nome do professor ou daquela professora, simplesmente lembra que era um tirano, né? Mas Paulo está lá, não se fala muito dele, Paulo está ali. Agora um fato curioso, irmãos, interessante, porque os judeus trabalhavam das 7 da manhã às 11 da manhã, depois tinham um descanso até as 4 horas da tarde, depois voltavam a trabalhar indo até as 9:30 da noite. Então eles ficavam em um tempo ocioso de 5 horas. Sabe o que Paulo fez? Pegou esse momento e separou esse momento, e lá ele começou a ensinar a palavra de Deus nesse período de 5 horas
por dia. Agora imagine comigo aqui. 5 horas por dia, 6 dias da semana, 55 semanas por ano. Sabe quanto que isso dá de tempo que aquelas pessoas ouviram a palavra? Faz uma continha rápida aí, Débora. Mais, irmãos, de 3.000 horas. 2 anos ininterruptos. Aqueles irmãos estavam ouvindo a palavra por boca de Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o seu contato com a palavra? Quanto tempo você gasta com a leitura bíblica, com a meditação, com a reflexão, com o estudo bíblico, com esta palavra que é viva? Se você, vou pegar do tempo que eu estou aqui, desde dezembro até agora, né? Se você não perdeu nenhum sermão de domingo, colocando aí mais ou menos uns 40 minutos em média em cada domingo, então você, em 4 domingos, você teria aí pouco mais de 2 horas e 30 minutos durante o mês. Imagine que se você só ouvisse a palavra no domingo. Se você fizer isso por mês, em 8 meses que nós estamos aqui, você teria ouvido a palavra aí mais ou menos umas 84 horas. Nestes 8 meses. Entendeu? 8 meses. Se isso fosse num ano, você teria ouvido a palavra de Deus mais ou menos quase 125 horas ouvindo a palavra do Senhor. Agora, quantos anos nós levaríamos para participarmos de 3.000 horas de estudo como aqueles irmãos lá de Éfeso? Aí deu um tilt, né, na cabeça aí. Os matemáticos que nos ajudem, né? Muito, 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 muito tempo. Muito tempo. Agora, se você deixa para ler a Bíblia só no domingo e à noite ainda, irmãos, não dá. Imagine só como é que nós ficamos espiritualmente assim. E o texto bíblico está falando que Paulo ali ininterruptamente, irmãos, todo dia, estava ali todo o tempo, 5 horas sem parar. E o povo lá, ouvindo. É necessário isso, irmãos. Aquela cidade estava envolvida por magia negra, terrível, mentiras. E eles precisavam da palavra. Quantos aqui precisam da palavra também? Quantos de nós? Aqueles irmãos tinham essa necessidade? Será que eu e você temos menos necessidade? Não, pastor, pode ficar tranquilo, porque eu preciso da Bíblia só no domingo. Olha, se for esse o seu caso, eu imagino como que é que está a sua vida espiritual. Bem fraquinha. Bem fraquinha, mas sabe, mirradinho mesmo. Bracinho fininho espiritualmente. Não olha muito para mim não, porque eu sou magrinho, então. Mas imagine isso espiritualmente. Não é? Não consegue andar direito. Os embates que você enfrenta já não consegue mais, se desespera. Tenha a sua Bíblia. Tenha ela não apenas no domingo, mas na semana. Utilize a sua Bíblia. Abra as Escrituras para que você possa ler, meditar, pensar. E especialmente, procure praticar o que você está lendo. Porque senão também não vai adiantar. Nós vamos ser profundos conhecedores da letra e não vamos praticar. Estou vendo o nosso ilustre e querido irmão João ali. E hoje nós tivemos uma aula preciosa com os jovens sobre Tiago. Você quer aprender sobre como praticar a Bíblia? Então leia Tiago. Está lá. Está lá. É uma carta falando de vida prática cristã. Não é? Então, irmãos, esses versículos iniciais nos ensinam o valor que devemos dar para as Escrituras. Deixa eu te perguntar. Quanta fome você tem
pastor, eu estou morrendo de fome, veja a hora de acabar o culto, porque eu quero comer um pedaço de pizza, e vai ter lá depois, viu, irmãos? Depois você pode ir lá investir. Mas eu não estou falando dessa fome. Quanta fome você tem nutrido no seu coração por Deus e pela palavra do Senhor. Jesus, quando ele estava lá em João capítulo 6, falando com a multidão das pessoas, ele disse que ele era o quê? O pão da vida. As pessoas teriam vida se comessem da sua carne. Mas Jesus era, que isso? É canibalismo? Não. Bebessem do seu sangue. Elas teriam vida se tivessem compromisso, se o abraçassem, se rendessem aos seus pés como seu Senhor e Salvador. Ele não está falando que literalmente teriam que arrancar um pedaço dele, mas teriam que ter compromisso com Ele e experimentar isso em suas vidas. E eles precisavam ter fome, muita fome, para se alimentar da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos nos alimentar à medida da nossa fome. Se você não tem muita fome, então qualquer bolachinha serve, né? Pega uma migalhinha ali, assim, tá bom demais. Deus não quer isso para você. Deus preparou para nós um banquete. E a gente começa a comer das migalhinhas, né? Pouquinho só. Eu já contei para os irmãos, né? O meu pai, ele trabalhou no Vila Velha aqui. Os irmãos conhecem o Vila Velha. E havia alguns tempos que o seu patrão fazia lá um lindo banquete, né? Fazia um amigo secreto entre os funcionários, e os familiares podiam ir. E eles colocavam assim todo o cardápio daquele restaurante para você comer à vontade. Pintado na brasa, é uma delícia, não é, irmãos? Quem não comeu, pode ir lá comer, que já comeu, você sabe que é gostoso. E eu ia lá, sabe o que eu comia? Quase nada, irmãos, bebia Coca-Cola. E aí desperdiçava tudo que estava lá. Comia, obviamente, o pintado na brasa tinha que comer, né? Mas muitas vezes nós somos assim com a Bíblia. Ficamos tomando Coca-Cola. Coca-Cola aqui, bolachinha ali, né? Traquinas ali, acolá, né? Passatempo aqui, acolá, e vamos desperdiçando, né? Vamos deixando para lá o banquete do Senhor. Quanta fome você tem? E o quanto você tem buscado praticar desta palavra? Ela é viva e eficaz, amém? Você crê nisso? Eu acho que não. Você crê que a palavra de Deus é viva e eficaz? Se você crê, então você precisa experimentar. E para fazer isso, você precisa abrir a Bíblia, ler a palavra e procurar praticá-la. É assim. Paulo aproveita disso. Deus tem colocado você dentro de uma fábrica, dentro de um escritório, dentro de uma escola. Eu não sei quais lugares, dentro de uma loja, dentro de um hospital, dentro de uma oficina, para você fazer a diferença ali. Não perca a oportunidade. Testemunhe com a sua vida e leve essa palavra. Agora, um parênteses aqui. Não seja um crente chato. Entendeu? Não. Você não precisa ser chato. Você precisa ser crente, fiel, que testemunha e que abre a sua boca com sabedoria. E às vezes nem vai abrir. Ontem eu ouvi o testemunho de um rapaz falando que ele experimentou a conversão através da vida de um irmão cuja ele nunca foi na igreja desse irmão, nunca. Simplesmente por estar trabalhando ao lado dele, ele não falava nada para essa pessoa. É lógico que podia falar também, né? Você também pode, teremos oportunidades. Mas faça a diferença lá. Deus te colocou para ser a luz e o sal. Vamos imitar Paulo e aproveitar essas oportunidades que você tem tido para testemunhar e pregar esse evangelho. Porque esse mundo também precisa. As pessoas ao seu redor necessitam de experimentar um novo nascimento. Mas continue comigo. A partir do versículo 11,
Ele diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Irmãos, se você não tomar cuidado, você vai ver muita pessoa usando esse texto aqui para vender toalhinha, não sei do que, lencinho banhado no Rio Jordão, passou na areia do deserto e vem passar nas pessoas para sair demônios, curar enfermidades, porque isso acontece. Eu não estou contando para vocês uma história, não, é verdade, isso acontece hoje. E as pessoas, essas pessoas que usam desse expediente, exploram a fé das pessoas, de outras pessoas, mais simples. Exploram o sofrimento. Se você está sofrendo, e eu digo para você que a minha gravata vai acabar com o seu sofrimento, eu não dou 5 segundos para você vir aqui à frente. Não é? Por quê? Porque nós sofremos. Mas eu não posso explorar a sua fé assim. Eu não posso usar desse expediente para aproveitar do sofrimento. Apesar de que esse Deus da Bíblia é misericordioso e nos ampara e nos socorre no sofrimento. Mas não precisa usar esse expediente para tal coisa. Não é? Então isso é muito perigoso, irmãos, porque muitos usam desse texto para falar isso, mas não entendem que aqui Lucas está falando de algo que está atestando o apostolado de Paulo. Ele é apóstolo do Senhor. Não estou dizendo, irmãos, aqui, vou deixar bem claro, que não existe dons. Não é isso que eu estou falando. Existe. Mas nesse texto o que ele está mostrando é a autoridade que o Senhor dá a ele, Paulo, na ocasião, para confirmar aquela palavra que saía da sua boca. Eles não tinham esse Novo Testamento como nós temos hoje. Não é? É verdade que algumas pessoas precisam ver algumas coisas, né? Dar um chacoalhão assim para ela ver se crê. Mas olha, se não crer nas Escrituras, então pode ressuscitar um morto que elas não vão crer. Não foi isso que a parábola nos diz lá, Jesus contou, do rico e do Lázaro? Se eles não creem nas Escrituras, então pode ressuscitar um morto, não vão crer. Pode dar umas coisas lá, uns arrepios para cá e para lá, umas outras coisas e tal, mas volta, negócio. Que situação séria é essa, irmãos? Mas ao mesmo tempo, que coisa extraordinária está acontecendo naquela cidade. Quando eles viam muita magia para lá e para cá, agora eles estão vendo o poder de Deus atuando, simplesmente porque as pessoas pegavam o avental, que provavelmente Paulo usava para fazer as tendas, e passava lá nas pessoas, as pessoas eram curadas e libertas de espíritos malignos. Eles eram assim. Havia curas milagrosas. Deus pode fazer isso hoje, irmãos? Pode, porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas parece que Ele prefere curar as pessoas de dentro para fora, não é? Não que Ele não cure de fora também, porque Ele pode fazê-lo. E Ele tem feito, e nós temos visto. Mas como é necessário a cura interior do pecado. Aquele homem que foi baixado diante de Jesus porque estava paralítico,
Jesus falou, a primeira coisa para ele, falou o quê? Perdoados. A maior necessidade daquele homem era isso. Era essa cura. Esse é o maior milagre que possa acontecer na vida de uma pessoa. Mas Jesus também falou, levanta, toma o teu leito e anda. E a verdade do Senhor vai entrando naquela cidade fazendo diferença através da vida de Paulo. De novo, irmãos, qual é a diferença que a nossa vida está fazendo onde estamos? A vida de Paulo está fazendo diferença aqui. Primeiro, pregando a sua palavra, a palavra do Senhor. Segundo, operando o que está acontecendo aqui, irmãos. Sério, né? Acompanhe comigo. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, e tem bastante disso ainda, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz aqui que alguns filhos de um homem chamado Seva faziam assim, mas irmãos, que situação constrangedora. Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço Jesus, esse eu conheço, Paulo também, mas e vocês? Quem são vocês? Já pensou que situação triste, irmãos? Aquelas pessoas demoniadas, aquele demoniado partiu para cima daqueles homens e deu uma coça neles, deu uma surra. Já pensou? Aqueles homens não tinham nada com Jesus. Eles estavam querendo usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Ó, em nome de Jesus. Irmãos, não é assim. Não é assim. O nome de Jesus não é amuleto. O nome de Jesus é poderoso. Amém? O nome de Jesus é sério isso. Não foi nos dado autoridade em nome de Jesus para usá-lo de uma maneira errada, não é? Como se fosse um amuleto. E aqueles homens estavam fazendo assim. Acontece que chegou esse fato, diz o texto, irmãos, ao ouvido da população e das pessoas, e algo extraordinário vai acontecendo e crescendo naquele lugar. E de novo, nesse versículo que eu li para os irmãos aqui, mesmo Paulo não estando presente naquela conversa, a vida dele está fazendo o que aqui? Diferença. Sua vida precisa fazer diferença. Para a glória do Senhor. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença. Para ganhar almas para o reino de Deus. Para a glória do Senhor. Ele quer fazer isso. Eu quero concluir essa palavra aqui, irmãos, com duas perguntas bem práticas para todos nós. A primeira delas é a seguinte: o que seria revelado se o mundo demoníaco pudesse nos identificar? Eles identificariam crentes ou impostores? É sério. Jesus eu conheço, Paulo também. Mas você, quem é você? Quem é você? Há uma história de um homem que sempre orava, pedindo ao Senhor que removesse da sua vida, do seu coração, as teias de aranha do pecado. E ele sempre estava lá orando, sempre. E um dia o pastor ficou incomodado com aquilo, e ele foi orar, eu vou orar com ele. Joelhou do lado do irmão, e ele orou: Senhor,
me livra das teias de aranha, do pecado no meu coração. E aquele pastor falou, Senhor, e livra ele da aranha também, que está no coração dele, que está produzindo essa teia constantemente. Pois é. Ele não estava reconhecendo que havia um outro problema. Só havia teia porque havia aranha. Quantas teias existem na sua vida? Que emaranhado de teia está aí? Se é que existe. Essa é a primeira pergunta. O que seria revelado se o mundo demoníaco pudesse nos identificar? E a segunda, o que seria abandonado se a convicção do Espírito varresse a nossa vida? Porque diz o texto aqui, irmãos, olhe comigo na sua Bíblia. Muitos dos que creram vieram, versículo 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Irmão, isso aqui dá muito, muito, muito dinheiro. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Se o Espírito Santo de Deus varresse a nossa vida, o que é que nós teríamos que lançar na fogueira? Será que algum romance pecaminoso? Que Deus não aprova? Que Deus não está dizendo sim? Será que haveria alguma revista não adequada que você tem folheado e precisa ser jogada na fogueira? Queimada? Pornografia? Ou na internet? Será que se o Espírito varresse a sua vida agora, você lançaria na fogueira algum tipo de droga na sua vida? Ou quem sabe algum tipo de vício alcoólico? Quem sabe você precisaria varrer e jogar na fogueira alguns números telefônicos que precisam ser eliminados da sua agenda. Coisas que te afastam de Deus, que não promovem a sua comunhão com Deus em hipótese nenhuma. Talvez, quem sabe, aquela rodinha que você tem gostado tanto de estar, né? E o pessoal tem colocado lá uma bebidinha e tal, você diz, está rindo e está começando a gostar daquilo e tal. Será que se o Espírito varresse, o que seria abandonado na nossa vida? Meus irmãos, eu quero perguntar a você, nós estamos aqui, e para que a nossa vida faça diferença, não pode ver teias de aranha e muito menos aranha, não é? Para que nossa vida possa fazer diferença, nós temos que lançar na fogueira. Não é a fogueira santa de Israel, tá? Mas é a fogueira do Espírito para queimar tudo aquilo que está fazendo com que nós não façamos a diferença. Muito pelo contrário, nós estejamos recebendo a influência e perdendo a oportunidade de fazer a diferença. Para fazer a diferença e levar esse evangelho, tudo isso tem que acontecer. Paulo faz a diferença, porque vive a diferença. Você vive a diferença? Feche os seus olhos, nós vamos orar.
Eu estou falando com quantos discípulos aqui nesta noite? Que realmente estão entendendo o seu chamado para ser diferente e fazer a diferença. Eu quero então conclamar você, meu irmão, minha irmã, a se posicionar agora diante do Senhor. E se o Espírito Santo de Deus está mostrando aqui coisas que você precisa abandonar, tirar aí da sua vida, então tome a resolução e a decisão agora: eu abandono isso. Eu abandono. Também, se você entrou aqui nessa noite, está com o coração cheio de tantas coisas, menos Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Você precisa experimentar um novo nascimento. Eu quero dizer duas coisas para você. Se é esse o seu caso, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Ele fará de você uma nova pessoa, para a glória dele, para ele, sem teias de aranha e sem aranha. Senhor, varre o nosso coração. Cantamos aqui, Senhor, sobre os teus rios que passam e nos curam. Olhando para os rios em nossos dias, Senhor, às vezes encontramos tanta sujeira armazenada em suas margens. Elas ficam presas, Senhor. Por isso, se o Senhor vê isso em nós, e o Senhor vê porque Tu és onisciente, Deus, varre a nossa alma, remove tudo aquilo que está parado, Senhor, todas aquelas coisas que estão fazendo com que a nossa vida não faça diferença, e nós possamos, ó Pai, ser limpos pelo Senhor e passar a fazer a diferença. Que este irmão, que esta irmã que está aqui, ó Deus, esta irmã que está aqui, possa ser um instrumento do Senhor lá no seu ambiente de trabalho, sendo diferente e fazendo a diferença. Que nós possamos, como igreja, fazer a diferença nesse local que o Senhor nos colocou. Dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua graça, Senhor. E age no meio do Teu povo. Peço ao Senhor, Pai, que se o Senhor tem chamado alguém aqui hoje que está perdido, que esta vida hoje seja liberta em nome de Jesus. Que o Senhor remova do entendimento desta pessoa todo o véu. Ilumine o seu coração para que ela entenda a verdade do Teu Evangelho e nasça de novo. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Eu entrego esta vida nas mãos do Senhor. Opera, Senhor, opera, opera. No nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Eli, por favor. Antes de eu entregar a palavra ao irmão, eu sei que o irmão vai dar alguns recadinhos daqui a pouquinho, mas eu só queria fazer menção de alguns nomes aqui. Eu preciso ter uma palavrinha de 5 minutos com esses irmãos depois do culto. Então, o Marcel Lucas, Jamil e Thaisa, o Alisson, Tiago, o Eduardo e a Júnia. E o Diogo também, ok? Obrigado. Ok. Luiz Guilherme tem um aviso a dar. Bom, meu aviso é que a gente está começando a arrecadar fundos para o acampamento dos adolescentes que eles vão dar face. E a gente começou com uns cupomzinhos para quem quiser ajudar a gente em questão de alimentos. São os kits, então, se alguém quiser ajudar, quem puder realmente colaborar com a gente, procura o Paulinho, ele vai estar com os kits, aí você ajuda a gente. Não é só aqui a igreja, tem outras igrejas também que estão ajudando a gente com isso, então, quem puder ajudar, é muito bem-vindo. Obrigado.
Temos algum visitante pela primeira vez hoje aqui, não? Que está nos visitando pela primeira vez?